Boa noite, caros alunos. É um prazer estar de volta com vocês. Hoje é segunda-feira, dia 29 de março de 2021. Neste momento, 19 horas e 28 minutos. Estava aguardando por vocês, mas aí eu acho que o pessoal optou pela assistir a aula gravada somente. Então, vamos lá gravar a nossa aula de hoje. Infelizmente, não vou poder contar com a interação de vocês, mas na próxima aula a gente vai interagir sobre os temas que hoje a gente poderia interagir, tá? Então, assim, dando uma recapitulada, na última aula a gente viu sobre as receitas e despesas públicas, né? Teve uma boa participação, vocês participaram, a gente discutiu sobre as receitas, sobre o que é uma receita pública, sobre o que é uma despesa pública, né? Então, teve uma boa interação dos que estavam na aula ali, foi muito boa a aula. Vocês puderam conhecer, né? E a forma como elas advêm, o que era uma receita, o que era uma taxa, o que era um imposto, né? Então, tudo isso a gente verificou, e aí vocês podem verificar, inclusive, na aula passada, né? Sobre todos esses temas. E hoje nós vamos lá, o que é hoje? Políticas públicas, né? Então, nós sabemos que políticas públicas também é um tema muito importante, é um tema numa situação, inclusive, delicada, né? Porque, ainda mais num país que nós estamos, com dimensões tão grandes, aí as políticas públicas ficam difíceis de ser aplicadas, né? E o que uma política pública pode ser aplicada numa região já não serve para outra. Então, o que um planejamento de governo nacional tem uma previsão de uma política pública para uma região, para outra já não é mais possível. Então, às vezes, isso são os entraves que podem acontecer. Mas isso faz parte, né? A gente sabe que em um país grande sempre isso pode acontecer, né? Principalmente em países em desenvolvimento. Quando os países já estão desenvolvidos, já tranquilamente, é diferente. Mas quando a gente está num país em desenvolvimento, essas questões acontecem. E a gente tem que aprender a conviver com essas questões, né? E sabendo que as políticas públicas, elas deveriam servir para uma equidade salarial, uma equidade de desenvolvimento humano, uma equidade de educação, né? Mas nem sempre é assim, porque também a gente sabe que, às vezes, as políticas públicas também não funcionam, porque a população também não colabora para que as políticas públicas fluam de acordo, né? A gente pode perceber agora no ano passado, e agora que está acontecendo, mas aconteceu no ano passado, né? Agora esse ano, não sei como é que vai acontecer, a questão de um auxílio emergencial que o governo federal disponibilizou para as pessoas que tinham perdido sua renda, né? E as pessoas de baixa renda. E a gente sabe que teve pessoas que não tinham necessidade de pedir esse auxílio, que eram pessoas que estavam trabalhando normalmente, ou inclusive que nunca tinham trabalhado de carteira assinada, e fizeram jus ao benefício. Pessoas que não tinham necessidade. Enquanto que essas pessoas que não tinham necessidade fizeram jus desse benefício, outras pessoas ficaram sem. Né? Então, isso se chama uma questão de educação. Essa educação a gente não adquire na escola, essa educação vem de casa, né? E aí não adianta a gente reclamar que as políticas públicas não funcionam, mas nós não fizemos a nossa parte. Né? Nós, quando eu digo nós, a população não faz a parte dela. Então, é necessário, sim, que seja verificado, e quando eu digo as políticas públicas precisam, são necessárias, mas elas precisam de uma certa equidade. O povo também não pode ficar dependente sempre de políticas públicas. Isso não pode. Daí sim, se um povo fica dependente de políticas públicas,
o país está parado, o país não está desenvolvido, não está sendo desenvolvido, e também pode haver outros interesses ou outras formas de política que como é que eu diria, de interesse que as pessoas ficam dependentes do governo. Aí isso é muito ruim, porque as pessoas se acostumam com aquela migalha e acham que aquilo é o suficiente, aí elas não procuram trabalho, e aí não tem como o país crescer, tá? Mas, enfim, foi só uma introduçãozinha, então vamos lá, vou compartilhar o PPT com vocês, tá? Esta é uma realidade, não é a minha visão, tá? Algumas coisas são minha visão, e sempre quando eu falo para vocês, quando a gente fala de políticas públicas, a gente não está falando de governo, a gente não está falando de partidos políticos, a gente está falando de fatos que acontecem, tá? Então, na pós de gestão para vocês, né, pós de gestão em finanças e gestão e administração financeira, eu, Beatriz Lúcia Salvador Bisotto, meu e-mail para vocês queiram ter contato, hoje é 29 de março, como eu já falei também, né, eu resolvi colocar a flor de lótus, que é a flor, e ainda mais azul, porque vocês sabem que a flor de lótus tem várias cores, né, e ela simboliza a sabedoria e o conhecimento. Isso eu fiz uma homenagem para vocês, então, que ela está aqui determinando a sabedoria e o conhecimento que vocês estão ali. Então, as normas para nossas aulas, somente um lembrete, né? Hoje nós vamos falar de políticas públicas. Dia 30, que é amanhã, nós vamos ter o seminário, que vocês já estavam ainda desde que ele está disponível para vocês desde sábado, e eu percebi hoje que vocês estavam separando os temas, né? Então, acho que o pessoal no final de semana não olhou, daí hoje estavam separando os temas, certo? Então, amanhã tem os seminários, vai ser com um PowerPoint, né? E os que estão apresentando, apresentam. Quando termina a sua apresentação, a gente vai discutir sobre a apresentação dele. Discutir, não, a gente vai trocar ideias sobre a apresentação, tá? Isso como uma mesa redonda, um fórum, né? Nada é para criticar o trabalho de quem está apresentando, e sim somente para agregar conhecimento, tá? Ou acrescentar algumas coisas que, às vezes, a pessoa, quando está fazendo PowerPoint, pensa que colocou todo o material e, às vezes, sem querer, a gente deixa passar alguns detalhes muito importantes. Quando a gente está preparando a aula ou a gente está preparando um PowerPoint, a gente começa a olhar assim, não, isso aqui não tem importância, isso aqui está muito óbvio. Mas aí, quando a gente começa a apresentar, ou alguém que está assistindo, nota que poderia ter sido acrescentado tal situação, que isso agregaria muito no conteúdo, tá? Então, é nesse sentido que eu digo quando nós vamos debater, tá? Não é na forma de contestar o trabalho de forma nenhuma. E o dia 5/4 é a aula do professor, daí eu que vou dar aula. E o dia 6, dia 5/4, né? Nossa primeira aula de abril. E o dia 6, vocês vão apresentar o trabalho final, que amanhã também eu já vou determinar os temas para vocês do trabalho e o que vocês deverão fazer. Vou colocar no grupo, tá? E somente nesse dia. É o último dia, na última aula é o último dia. Os trabalhos é somente nesse dia. Não vou fazer outra aula, outra apresentação, é somente neste dia, tá? Aí está computado as horas de vocês, já neste dia é que vocês terão a aula, certo? Terão a última aula, farão a apresentação e me mandam por e-mail uma cópia do trabalho de vocês, com o nome dos que apresentaram, tudo bem direitinho, tá? No e-mail que vocês têm nessa primeira tela de vocês aqui, tá? Então, somente um lembrete, não esqueça. Então, assim, ó, as políticas públicas. Inicialmente, discutiremos a gênese da história de alguns problemas endêmicos, né, como eu falei antes, de países em desenvolvimento, como instabilidade política e econômica.
Então, nós sabemos, né? Então, isso é uma questão, quando a gente fala edêmico, é uma questão que vem de muito tempo, é como se fosse, é algo assim que eu percebo que neste momento não tem muita saída, né? É um problema que vem de muito tempo, tá? É uma questão cultural do país, é uma questão, assim, como o país é muito grande. Então, em países em desenvolvimento, eu vou dizer assim, mas quantos anos nós vamos ficar em desenvolvimento? Eu acho que 100, mais 500 anos, acho que nós vamos ficar em desenvolvimento, a persistir da forma como tem acontecido nos últimos 20 anos. Porque as políticas que nós tivemos nos últimos 20 anos foi para acabar com o Brasil. Aí, quando a gente pensa que está recuperando o país, vem uma pandemia e aí o país entra em colapso de novo, tá? Então, como eu falei para vocês outro dia, aí, assim, a economia do mundo vem decaindo, mas decaindo, assim, dos últimos 20 anos, que foram somente 2 países, 3, como eu relatei na aula passada, que tiveram a sua economia, seu PIB positivo. Agora, os países que estão em desenvolvimento, a persistir como nós estamos nos últimos 20 anos aqui, principalmente no Brasil, nos países em desenvolvimento, todos os países da América Latina, principalmente em desenvolvimento, e todos os outros que estão nessa mesma situação de desenvolvimento, não tem como melhorar. Tá? É uma instabilidade política e econômica. Quando existe essa estabilidade política, tem os reflexos econômicos. Porque quando tem a política envolvida dentro da economia, é um caos. A política suplanta a economia. Aí tem os interesses políticos que não podem infringir algumas normas, não podem ser tomadas algumas medidas, porque elas podem ser impopulares, né? E essas medidas impopulares podem gerar controvérsias para a próxima eleição. Tá? Então, enquanto houver essa instabilidade política, a economia vai estar dessa forma. Porque o que se percebe? As pessoas não estão preocupadas com o desenvolvimento do seu país, e sim com a sua estabilidade dentro do poder. Isso eu não estou falando de partidos nenhum. Essa estabilidade lá dentro. E se eles estão brigando por ser estável lá dentro, eles têm os objetivos deles. Seja qual for o político, pode entrar lá com um fusquinha caindo os pedaços. Ele fica 4 anos no poder, ele só não sai de lá com uma Ferrari porque tem vergonha. Porque se ele tivesse um pouquinho menos de vergonha, ele saía com uma Ferrari, mostrando, mas ele... No submundo dele, lá ele tem muito mais que isso guardado, tá? 4 anos. Agora eu pergunto, qual de nós que trabalha uma vida toda consegue uma economia, como alguns políticos, quando eu digo políticos, é todos, tá? Em 4 anos, qual de nós? Conseguir um patrimônio como qualquer um, indiferente se é A, B, C, D ou Y, Z. Qual de nós consegue uma economia como eles? Se vocês tiverem, quiserem me apontar, eu gostaria de ter uma conversa com essa pessoa também para mim saber e para mim aprender com ela. Eu gostaria muito de aprender com ela, porque realmente... E aí também, se vocês souberem, me digam, que também convido ela para falar, para dar palestra para os meus alunos, porque eu preciso saber, né? Porque eu não conheço. Olha que eu sou lá do século passado, do milênio passado. Sou bem velhinha e não conheço. Então, se vocês souberem, por favor, me
me apresente em um, tá? Aí, se eu perguntar para vocês aqui, ó, por isso que é interessante a participação de vocês, o que são políticas públicas? Será que vocês teriam ideia de o que é uma política pública? Né? Assim, essa reflexão aqui deveria ser interessante que todos estivessem participando para a gente discutirmos aqui o que é uma política pública realmente. Será que o auxílio emergencial é política pública? Será que construir uma escola é uma política pública? Será que melhorar uma estrada é uma política pública? Será que gerar um emprego é uma política pública? Agora, gerar emprego não é cabide de emprego, tá, gente? Cabide de emprego é aqui a briga dos políticos que ficam lá para gerar os cabides de emprego, daí é diferente, tá? Estou falando de políticas públicas. Ou será que construir uma praça pública para as pessoas praticarem esporte é uma política pública? Ou construir um posto de saúde lá no seu bairro, na sua região, ou lá no interior, onde não tem médico, não tem nada, é uma política pública. O que vocês têm para me dizer? Então, eu desafio os alunos a fazer uma relação aqui, o que são políticas públicas. A gente vai ver, tá? Então, como eu estou gravando a aula aqui, né? Opa. O que eu fiz aqui? Tá? Então, eu estava falando das normas aqui. Tá trancando aqui. Permitir. Só um pouquinho que eu tenho que ver o que trancou meu pointer aqui, tá? Samantha, só um pouquinho, tá? Trancou meu pointer, não sei o que houve. Ué. Só um pouquinho, tá, gente? O que houve no arquivo que não quer abrir? Vamos fechar, vamos ver. Estava aberto, funcionando direitinho, de repente ele ficou louco. Ah, ok. Samantha? Samantha? Bom, eu estava falando sobre as políticas públicas, aí meu PPT aqui resolveu cair, não sei o que houve, tá? Então, eu vou passar para a próxima tela. Olha aqui, ó, tá dando problema na minha tela, reparar aqui. Não sei o que aconteceu no meu PPT, tá? Então, vamos lá. Então, quando eu perguntei para vocês assim, né? O que eram políticas públicas, né? Aí, vamos lá. Então, são ações criadas pelo governo com finalidade de beneficiar a população. Por exemplo, as calçadas das ruas
até não muito tempo atrás, elas não tinham acesso para deficientes físicos, elas não tinham. Eram calçadas normais, o deficiente físico que andasse de cadeira de rodas, ou não tinha, além de não ter a calçada rebaixada, não tinha aquelas marcações nas calçadas, né? Para quem não tem nenhuma deficiência, seja ela visual ou deficiência de locomoção, ia passar tranquilamente despercebido. Não tinha nada disso. Aí, em função de leis, algumas coisas, aí, por força de lei, essas ações passaram a ser criadas, essas melhorias em calçadas. Então, isso é uma política pública, né? Outra política pública que a gente estava vendo, que eu estava falando agora também, é a questão do auxílio emergencial. Isso é uma política pública para pessoas de baixa renda, né? É uma política pública. Assim como a Bolsa Família é uma política pública. Só que daí aqui também tem aquele problema que eu vinha comentando antes. Tem pessoas que ficam esperando a vida toda pela Bolsa Família e não trabalha. Não quer trabalhar, não tem interesse, porque é uma questão assim, como eu disse, é um problema endêmico, né? Um problema endêmico nosso, da população, que não consegue ver uma perspectiva de futuro, não consegue ver nada, e aí ele pensa assim, bom, eu tento para comer hoje, está o suficiente. Então, isso também são os entraves do desenvolvimento econômico que a gente tanto cobra, que não existe desenvolvimento econômico, tá? Então, isso é um problema endêmico. Existe a pobreza, existe, as pessoas de baixa renda, existe, mas enquanto essas pessoas acharem que elas são extremamente pobres, elas vão continuar cada vez mais pobres. Então, elas dependem dessa migalha do governo para sobreviver. Isso vai ser cada vez pior. Mas, enfim, agora, em questão da pandemia, com esse auxílio emergencial, para muitos, foi um alento, né? Para matar, inclusive, sua fome. E isso, inclusive, para quem estuda contabilidade pública a fundo, ou políticas públicas a fundo, que nós aqui não temos como estudar, porque são só 30 horas de aula, o governo federal tem esse auxílio, uma previsão para um auxílio emergencial, que tem só duas situações que ele é possível de ser usado, que é quando é guerra e pandemia, né? Então, ele é uma rúbrica que tem dentro das finanças públicas que é guardado um dinheiro, ou deveria ser guardado esse dinheiro, para ser usado nessas situações, tá? Nessa situação de guerra ou de pandemia. Porém, o que foi constatado agora, quando foi preciso ser usado ano passado? Quando foi lá olhar essa rúbrica, descobriu-se que esse dinheiro tinha sido usado em outras atividades. Então, quando eu digo para vocês, nos últimos 20 anos, nós temos, assim, não tem como a gente mudar a situação, porque nessa situação era para ter muito mais dinheiro e o dinheiro foi usado para outras coisas, e não ele deveria ficar parado ali. Mas como tudo é matemática, né, é uma história que o Brasil não tem guerra, não tinha pandemia. A última grande pandemia que teve foi a de 1919, se eu não me engano, que foi a gripe espanhola, que não me lembro exatamente, e foi a última pandemia, que quando parou por 2 anos, né? E aí foram nessas situações. E aí, nestes últimos 20 anos, esse dinheiro foi usado. E aí, quando foram ver, não tinha esse dinheiro. Tá? Então, por isso que ele foi muito minguado. Ele era para ser maior, ele era um valor para ser maior, mas, infelizmente, quando eu disse para vocês, nós temos um problema endêmico, social, cultural e político,
que reflete na economia, né? A Bolsa Família também é uma política pública, porque ajuda os carentes, mas deveria só ajudar, não ser a única fonte de renda. Quando passa a ser a única fonte de renda, é terrível, né? O auxílio emergencial do governo federal, que ele é aqui, ó, que não é de um governo, mas que ele deveria estar esse dinheiro guardado para sempre, para quando for necessário. Só que quando se descobriu nesses últimos 20 anos, ele mudou de conta, ele evaporou. Aí se descobriu que essa conta era volátil. Saúde, educação, segurança, emprego e renda, tá? Então, política pública, saúde é uma questão de governo, seja ele federal, estadual, municipal, é uma obrigação de governo. Educação também e segurança também. Já emprego e renda é um auxílio que ele viria, tá? E aí esse emprego e renda, ele vem, pode ser nos concursos, né? Mas daí não é uma política pública, tá? Mas se a gente olhar, ele é uma política pública, por quê? Quando saem os concursos públicos, é contratado pessoas para trabalhar na saúde, na educação e na segurança. Então, é gerado esses empregos para trabalhar nesses itens aqui, que deveriam ser esses, tá? Tanto na segurança nacional, estadual e municipal. Então, emprego e renda, essas políticas públicas, criando esses emprego e renda, seriam para atender a emprego e renda, para atender esses setores, tá? Outra política pública que é bastante interessante e que até hoje eu acho que é a única que funciona e que está adequado, mais ou menos correto, porque também eu vejo aqui o crédito agrícola, que ele deveria ser usado somente para gerar emprego e renda na atividade rural. Como diz, né? Ele não é usado somente nisso. Tem pessoas que utilizam aqui, ó, esse crédito agrícola, que é financiado pelo governo federal para adquirir bens de luxo, ou seja, suas caminhonetes, todo mundo sabe, tá? Então, e aí sempre tem por isso que eu digo, aquele problema é endêmico, é cultural. Aí eu estou gerando emprego e renda, sim, mas não para o fim ao qual ele surgiu, que era de destino, que isso aqui tem subsídios. Então, está sendo subsidiado um artigo de luxo, e não para o sistema agrícola. Por que o sistema agrícola tem esse crédito agrícola? Porque é um sistema alimentar, e o Brasil, graças a Deus, não está pior do que está, porque nós somos um país agrícola. A renda, o setor agrícola é que está mantendo o nosso país mais ou menos estável. Tá? Então, essa que é a situação. Tá? Então, quando é retirado, quando o agricultor, o fazendeiro, seja lá quem for, recebe um crédito agrícola para implementar na agricultura e utiliza lá para comprar sua caminhonete, ele está deixando de gerar renda aqui para a população que está inserida na atividade rural e pessoas que estão direcionadas para esse setor. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Deixa eu só voltar um slide aqui. Permitir, Michael. Olha, eu estou numa briga hoje com meus PPT aqui, que eles estão me matando. Não sei o que está acontecendo. Vamos do dia 23. Se alguém souber o que está acontecendo no meus PPT, me ajude, por favor.
23. Eu até acho que vou mudar de dia 23, né? 23/9. Mudar aqui com outro PPT, ver se eu consigo seguir. Porque toda vez que eu dou um Enter, ele está caindo. Tá, vou usar um PPT antigo aqui para a gente tentar seguir a aula, tá? Quem está me chamando aqui? Eu vou parar de apresentar o PPT. E daí eu preciso passar o vídeo para vocês, ok? Então eu preciso parar de apresentar o PPT e eu vou passar um vídeo para vocês, ok? Que é sobre políticas públicas. Só um pouquinho que eu vou baixar ele, depois eu já compartilho com vocês. Que hoje está caindo sempre meu... Tá, agora eu vou... Nós vamos escutar esse vídeo aqui, depois eu vou fazer umas perguntas para vocês, tá? Então, acho que a gente tem aí uma discussão que eu acho que para mim, é a raiz dessa crise sistêmica que a gente vive, que é a desigualdade no acesso aos recursos, né? A partição dos recursos na escala global, na escala dos países, depois na escala dos diferentes grupos sociais, eu acho que está na raiz desse problema, desigualdade. Então, quando a gente olha essa crise sistêmica, e aí eu tenho uma certa preocupação quando eu ouço as pessoas também falarem do novo normal, porque eu vejo muito o novo normal sendo discutido em como nós nos adaptamos a essa crise. Mas eu não vejo o novo normal sendo discutido como é que a gente sai dessa crise sistêmica e resolve o problema da desigualdade, da falta de acesso aos recursos, né? Da distribuição também desigual dos impactos ambientais. Então, eu gostaria muito de ver essa discussão sobre o novo normal, ancorada fortemente na discussão também dos direitos fundamentais. Porque aonde você tem desequilíbrio ambiental, aonde você tem degradação, em geral, isso vem muito associado também a um ataque aos direitos humanos, né? A esses direitos fundamentais de qualidade de vida que a gente está discutindo aqui. Então, me parece que a gente precisa aproveitar, se é a questão de aproveitar a crise, é o que eu falo, é para virar a chave, não para discutir como é que a gente vai se acomodar a uma situação que está aí, mas como é que a gente trabalha as causas dessa pandemia. Por que essa pandemia, né, teve um impacto tão grande dentro das comunidades? Elas já estavam desamparadas, elas já estavam desassistidas, né? Então, se a gente fala de escancarou as desigualdades já estavam super escancaradas. Então, eu acho que é muito importante a gente traçar esse novo normal na busca de soluções e não na busca de adaptações. Então, essa é a preocupação, eu acho que eu tenho. E a mudança do clima que você citou, ela é, para mim, um exemplo emblemático, né? Quando a gente fala de justiça climática, justiça ambiental e mudança do clima, ela tem aí dois aspectos muito claros, né? Um que a gente chama da justiça ou da equidade nessa geração. Ou seja, hoje a gente percebe que os impactos da mudança climática estão sobre aqueles que menos contribuíram para a mudança do clima. Então, a grande parte das emissões dos gases de efeito estufa vem da parcela mais rica da população. 6 países emissores correspondem
quase 70% das emissões globais. Mas os impactos estão concentrados nos países menos desenvolvidos, nas partes mais vulneráveis da população. E, por outro lado, a mudança do clima tem um componente muito forte de desigualdade entre gerações. Por quê? Porque a geração passada, a geração atual, compromete muito fortemente a qualidade dos recursos, o acesso aos recursos, né, e a qualidade de vida das futuras gerações. Então, quanto mais tempo a gente demora para lidar com a questão do clima, mais caro vai ficar, mais difícil essa janela se fecha, né, e maior vai ser os impactos. Ok, agora eu volto com a apresentação, tá? Maicon, você queria comentar alguma coisa? Não sei se você está podendo falar. Eu estou na rodoviária, na verdade, em Chapecó. Eu vou participar só de um canal, depois eu assisto o restante. Tá, ok. Tá, então tu não consegue falar daí? Tem que falar alguma coisa assim. Eu estou protestando, né? Meu ônibus sai às 10h30. Na verdade, eu vou comer agora. Oi? O meu ônibus sai às 10h30. Na verdade, eu vou fazer um lanche agora pro tá ok. Então eu continuo a apresentação, tá bom. Então, como a minha tela trancou antes, eu mudei de PowerPoint para dar sequência, tá? Não sei o que estava acontecendo lá com o meu PowerPoint, que estava todo trancando. Então, as políticas públicas, como a gente viu o vídeo aí, a própria jornalista falou, né, que nós temos sérios problemas de políticas públicas, aonde, principalmente, os países muito ricos ficam nos questionando, né, o Brasil, principalmente, os países em desenvolvimento, principalmente na questão ambiental, né? Como a gente fica colocando pitacos aqui no nosso país, enquanto eles também têm problemas muito sérios, e eles não souberam administrar os seus problemas lá dos seus países, e agora vem colocar pitacos aqui no nosso país, né? Que é o caso que eu vou citar exatamente agora, o presidente da França, né? Tem problemas sérios no país dele, e veio interferir na Amazônia, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer acolá. Por que ele não fez lá no país dele? Né? O ano retrasado, no entanto, a torre, aquela igreja Notre Dame, lá que é séculos e séculos, foi destruída pelo fogo. Por que ele não cuidou daquilo? Aquilo é um patrimônio histórico lá do país dele, né? Então, eles têm problemas muito sérios, problemas ambientais muito sérios no país dele, e ele faz parte de um dos países ricos que veio colocar pitacos no Brasil e dizendo o que deve ser feito aqui. Então, assim, e outros países ricos do mundo todo também, outros países muito ricos que vieram colocar pitacos aqui. Então, são políticas públicas que devem ser problemas internos dentro de cada país, mas que tem outros países que têm interesses em algumas atividades. Foi como a jornalista mesmo falou ali, né? E que nós já temos problemas sérios o suficiente aqui, e nós resolvendo os nossos são de grande valia, enquanto que os outros países deveriam resolver os deles, já que são desenvolvidos, deveriam ter feito as suas políticas no país deles, não fizeram, querem que os outros países em desenvolvimento, que mal conseguem atender a sua população, fazer coisas que eles têm interesse. Não é por ali, né? Então, nós temos a questão de avaliação. Que elas são, né? Por exemplo, nas políticas públicas, quais são os fatores que a gente precisa ver e que é muito difícil de verificar e assim, também não é tão difícil, mas como nós, como esses dias também já teve alunos que comentaram, nós não temos pessoas preparadas dentro do setor público
para que façam políticas públicas adequadas, que façam que possam identificar problemas que são problemas sociais e problemas econômicos, sem o viés partidário. Então, faltam pessoas para fazer isso, né? Então, assim, como que eu vou, avaliação, como que eu vou identificar um problema da minha cidade, né? Como que eu vou identificar o problema? Eu tenho que fazer uma avaliação, né? Para que as políticas públicas sejam tomadas de acordo, eu tenho que fazer uma avaliação, eu tenho que identificar onde está o problema, mas como que eu vou identificar o problema se o meu conhecimento acadêmico não me permite, não tem uma visão de identificar um problema, não tem uma visão de identificar, de trabalhar, de fazer um planejamento? Como que eu vou fazer isso? Então, como que eu vou fazer uma política pública se eu não tenho? Ou também eu até posso ver aquele problema, mas a partir do momento que eu identifico esse problema, terão que ser tomadas algumas medidas impopulares, e aí não é legal, então é melhor não ver, colocar um pano de seda em cima dos olhos para não ver, né? E aí o que é necessário que seja feito? Então aqui falta pessoas, né? Não tem pessoas qualificadas de jeito nenhum. Então eu tenho que fazer uma formação de agenda. Eu tenho que formar alternativas, mas eu tenho que ter pessoas com conhecimento técnico, científico, específico dentro de cada área, seus órgãos públicos, para formar essa agenda. Eu tenho que identificar quais são os setores que precisam ser atendidos antes. Então, eu tenho que ter tudo isso agendado. Uma agenda mesmo, não é uma agenda virtual, uma agenda que vai para a gaveta, tu passa 4 anos fazendo uma agenda para depois mudar o governo, tu só fez aquilo. Não, eu tenho que fazer essa agenda, conhecer o teu município, conhecer teu estado, conhecer a tua região, para formar essa agenda, para identificar o problema. Então, eu tenho que formar as alternativas, para formar essas alternativas de soluções. Eu preciso ter um pouco de conhecimento, um pouco de discernimento, um pouquinho de cultura intelectual para resolver isso e para poder trabalhar em cima disso. Para depois chegar no planejamento. Esse planejamento aqui, ele precisa ser feito como se faz em empresas. Esse planejamento precisa ser feito, só que nós temos um problema no país que os planejamentos são feitos sempre antes de mudar os governos em todas as esferas, tá? Os planejamentos são feitos aqui, antes de mudança do governo, um ano antes. E aí, o planejamento, quando ele é feito, ele pode não ser, com certeza, ele não é o mesmo planejamento do próximo governante que vem. E aí, como que o próximo governante que vai vir vai colocar as suas ações em prática se o planejamento que foi feito tinha o desenho do político anterior? Que, como vocês sabem, eu já falei, digo, não tenho vergonha de dizer, e nem medo de errar, os planejamentos dos governos, não existe plano de governo com perpetuidade. Existem planos partidários. Não tenho medo de errar e não tenho medo de nada. Existem planos partidários, não existe plano de governo, planos econômicos, existem planos partidários. Então, meu partido tem uma previsão de estar no poder por 4 anos, então eu vou fazer isso. E aí, se eu percebo que na próxima eleição eu não vou ganhar, eu vou ferrar o próximo, literalmente, eu vou ferrar o próximo que vai chegar. Eu vou fazer um planejamento para o próximo ano que ele vai ficar amarrado. Aí o que entra, o ano seguinte ele está amarrado, ele não pode fazer nada porque o planejamento já está pronto.
E aí, como aquele planejamento que estava lá tem o desenho político partidário do que estava antes, eu tenho que seguir algumas coisas, engolindo, digerindo aquilo, e não posso colocar as minhas ações, que também são políticas partidárias, em ação, porque eu também já entro no poder com um planejamento de 4 anos políticas partidárias. Então, vocês vejam que a visão é muito míope, existe uma visão míope, assim como nós, quando a gente fala de empresa, como falamos de nós temos uma visão míope, nós trabalhamos de curtíssimo prazo, nós não temos um planejamento, nós pensamos para pouco prazo, e principalmente no setor público. O planejamento, ele é míope, é de 4 anos, e depois, se eu vejo que eu tenho chances de continuar, aí tudo bem, vem o outro e vai continuando do mesmo partido, mas se não é do mesmo partido, acaba tudo, começa do zero. Tudo que o outro fez não serve mais para nada. Estaca zero. Então, o primeiro ano foi só para cumprir as normas e para não cair no Tribunal de Contas, né? E aí, no segundo ano que começa a trabalhar. E aí, deveria ser esse planejamento de acordo com toda essa formação, essa agenda, essas alternativas que tinha aqui, ele para obras, para tudo que é coisa. Que, aliás, fazer um adendo aqui nas obras, que é uma boa fonte de renda para alguns, né? Uma boa fonte de renda, porque as obras param, porque obra pública não acaba nunca, né? Elas nunca acabam, estão sempre em execução, estão sempre, eu não sei o porquê. Tem algum detalhe, deve ter algum mistério ali. Eu vou descobrir. Tem algum mistério, as obras públicas não acabam nunca, né? Estão sempre em construção, tem alguma coisa aí. E aí vem a execução, né? Eu preciso executar esse planejamento, conforme ele está, eu tenho que executar ele, tem todo o pessoal né, que identifica, que faz a formação da agenda, que forma as alternativas, que faz o planejamento, e tem o pessoal da execução. Se é iluminação pública, se é calçamento, se é saúde, se é segurança, se é educação, tem todo esse pessoal que faz a execução. E aí também tem o controle, né? Tem que ser todo controlado. E depois tem a implantação, porque ele precisa ser implantado. Então, todo esse aqui, é um processo de política pública que ele precisa passar pela implantação. Certo? Mas nós temos os objetivos das políticas públicas. E aí, quais são, né? E aí é complicado, né? Os objetivos das políticas públicas é o estado de vulnerabilidade, aquilo que eu já vinha comentando. As políticas são vulneráveis, elas, né, não servem, não dá, como eu disse, nós temos um problema endêmico, é uma gênese desse problema endêmico histórico de todos os países em desenvolvimento, né, que não tem jeito e que ele acaba afeta diretamente a questão econômica. Então, isso daqui não tem como sair dessa. E as prioridades dos recursos públicos, né, baseado nesse planejamento, em toda essa execução aqui, né, então nós temos que escolher as prioridades dos recursos públicos, tem que saber quais são mais prioritários, a segurança, a saúde e a educação. Se eu fosse pedir hoje para vocês, com certeza todo mundo ia dizer que hoje é a saúde. Nós temos hoje a questão de saúde, que é uma calamidade, nós estamos em calamidade pública de saúde, o país está em estado de calamidade pública. Não tem mais hospitais, não tem mais UTIs, não tem mais remédios, não tem mais. E aí que está o problema, eu não consigo construir um hospital em 24 horas, eu não consigo fabricar um anestésico para atender a demanda do Brasil, do mundo, correndo. Então, isso hoje, se a gente fosse escolher a prioridade, sem dúvida, a educação fica de lado
entra a segurança, porque a segurança, os nossos amigos que estão soltos por aí, eles estão agindo, né? Então, eles estão agindo, eles não têm medo da pandemia, para eles não existe isso, eles estão soltos, estão trabalhando, estão fazendo o trabalho deles, né? E aí, por isso que a segurança tem que estar em ação o tempo todo. E hoje a prioridade é saúde. Então, a educação, como diz uma irmã minha, o meu filho não vai morrer se for para a escola com 6 anos, se for com 7 anos para a escola, não vai morrer. Agora, se ele pegar Covid, se pegar outro, né, ele pode morrer. Então, não tem problema. Ele vai ficar 1 ano parado, se for necessário, fica 2. E quando voltar a estudar, não tem problema. A gente ficou tanto tempo sem estudar, por que agora vai morrer se ficar 1 ano parado? Não tem, então essa que é a questão, né? Então, executados e controlados, então essas aqui são as prioridades. Então, aqui, ó, como eu aqui no momento, se alguém quiser falar, é só me chamar, tá? Aqui as prioridades, como eu falei, é a segurança, a educação ou a saúde. Eu falei que é a saúde, tá? Eu vou verificar se tem alguém aqui chamando para entrar, tá? Não, sou eu que estou conversando. Tá. Então, aqui, como eu estava falando, é a educação. Então, nós temos que ver como que eu vou fazer isso. Boa noite, Jelly, bem-vinda. Tá? Como que eu vou executar essa questão de educação? Como que eu vou fazer? Como que eu vou controlar? Como que eu vou comprar remédio? Quer dizer, comprar não adianta eu encomendar, não adianta eu comprar, ele tem que existir. Eu vou fazer um hospital de campanha, tudo bem, isso é rápido, a gente faz, mas dentro do seu hospital tem que ter equipamentos. Os equipamentos não tem como você fabricar um respirador assim do nada, como toque de mágica. Não tem como você produzir um anestésico em toque de mágica. Não tem como você produzir uma vacina em toque de mágica. O mundo está todo mundo atrás do mesmo objetivo. Então, mas precisa ser controlado, porque aqui também, agora entrando na questão da vacina, o que tem de gente tentando burlar as normas, né? Mas eu sou do grupo de não sei o quê, mas eu sou de não sei o quê. Calma, vai chegar a vez de todo mundo, não precisa brigar, não precisa correr, né? Vai chegar a vez de todo mundo. Não tem calma, né? Não precisa, assim, se atropelar, fazer esse auê. Ok, todo mundo vai ser vacinado um dia, mas vamos com calma, né? E aqui entram as questões, né? O filho de um deputado lá, porque ia se formar médico, recebeu uma vacina. O filho de uma dentista, porque, sabe? Então, são coisas assim que... Então, isso é endêmico mesmo. Então, como os recursos econômicos da sociedade? Como que eles vão vir, né? Executados, como que eles virão? Esses recursos, como é que eles vão chegar até a sociedade, né? Como a gente estava falando antes. Né? Foi o que aconteceu. Como que esses recursos do ano passado chegou até as pessoas? Através de uma conta bancária, as pessoas se cadastravam, né? Não precisava comprovar nada, só ia lá, se cadastrava, e foi aquele festival. Quem quis ir lá se cadastrou e fez, e veio o dinheiro. Agora a gente está fazendo as declarações de imposto de renda e o pessoal está precisando devolver. Graças a Deus, né? Porque os que estão precisando devolver é porque não tinham necessidade. Então, ainda bem que fizeram isso daí. Quem não tinha necessidade tem que devolver para poder ser distribuído hoje para quem efetivamente precisa. Os recursos econômicos são escassos, né, como eu disse para vocês. Na questão do auxílio emergencial, só tem 2 situações que ele pode ser distribuído, que é em caso de guerra e de pandemia, só que nesses últimos 20 anos, esse dinheiro foi desviado para outras contas, e aí quando foi preciso utilizar, não tinha mais esse dinheiro, por isso que foi essa verba
que muitos alegam que é minguada, mas não tinha. O dinheiro foi para outras contas, porque tinha um histórico que nós não temos guerra e não tínhamos pandemia, né? Então, para que deixar esse dinheiro parado? Okay? Então, utilizaram. Só que a legislação, a Constituição Federal não está bem claro. Esse dinheiro é para ficar guardado, é uma poupança. Mas não foi. Então, por isso que nossos recursos são cada vez mais escassos. Então, a gente precisa, eles precisam ser satisfeitos, né? De uma forma ou de outra, a gente precisa atender a todos. Numa proporção que não é o ideal, mas que é o que tem no momento, né? Como eu falei, nós temos essas questões que nós mesmos colocamos essas pessoas no poder, há 20 e poucos anos, 30, e estão aí, usufruindo, todos muito bem ricos, e a gente aqui sofrendo, e hoje a população precisando de dinheiro não tem. A saúde, a educação e a segurança continuam sendo a prioridade principal, o tripé de todos, né? E hoje, como eu disse, a saúde e a segurança é o que nós temos que eles estão priorizando. A educação, tudo bem, né? Concordo, é básica, é necessário, quem pode aprende como está tendo, né, o bem ou se adequando, né? Quem não tem acesso às tecnologias de hoje, paciência, vai ter que esperar, não vai morrer para esperar um ano a mais, ninguém vai morrer. Eu fui alfabetizada com 12 anos, estou aqui bem gordinha, bem saudável, tá? Não morri. Então, por que que hoje as crianças têm que ser alfabetizadas com 5 anos? Paciência, vamos com calma. Então, são umas coisas que mudam muito, né? E como a jornalista mesmo disse, como sair desse problema agora? Nós não temos que ficar batendo no problema, nós temos que saber como que nós vamos viver com esse novo normal. Então, isso que a gente precisa saber. E as necessidades sociais, né? É acentuada pela extensão do nosso território, como eu também já tinha falado antes, nós temos um território muito grande, é difícil de você conseguir atender com equidade todos, porque se a gente pegar, por exemplo, sem medo de errar, a gente pega aqui a região sul, é uma região mais industrializada, quando eu digo região sul, pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, ali é uma região mais industrializada. Então, teoricamente, é uma região que tem menos desigualdade social. E nós também trabalhamos muito com a questão da agricultura. Então, quando a gente trabalha com a agricultura, também tem uma desigualdade social menor, mas ela existe. Ao passo, quanto mais você vai indo para o norte e nordeste, a desigualdade social é maior. Eu estava vendo no final de semana uma reportagem que eu vi, assim, só um pedacinho, num estado aí, uma favela, a pessoa entrando naquilo lá, se der um incêndio naquilo lá, não tem nem, não chega bombeiro, não chega nada, não chega ambulância, não chega nada, aquilo lá destrói tudo. Então, lá, sim. Aí alguém vai dizer, tá, mas por que estão morando lá? Eu não sei, porque não existe... existe, como é que a gente diz, as vendas de seda que são colocadas nos olhos, que deixa a pessoa ir construindo, né? E aí vai virando um quebra-cabeça ali. Qualquer coisa que der errado lá, desmorona tudo, né? Por que as pessoas foram lá? Nós temos nossos problemas sociais, que eles estão, e outros não se importam de estar lá. Outros é interessante estar lá porque você está naquele submundo que tem algumas conveniências, algumas coisas que são interessantes, né? Que é se você só tem se está lá. Então, são algumas questões que precisam ser analisadas, que eu não vou entrar no detalhe, né? Mas que é grave, Agora, como que você vai tirar essas pessoas de lá? Vai colocar elas aonde?
Eu já fazia igual a China, a Índia faz, construía aqueles prédios de 100, 200 andares, colocava todos lá e botava todo mundo trabalhar. Fazia uma limpa, né? Mas você não pode tirar da sua localidade, da onde ele está, porque é lá que ele convive, é lá que ele mora, a gente não pode fazer isso. Então é uma e assim, como eu mesmo falei, nós temos uma variação de uma densidade demográfica, além de tudo isso, muito grande. E se a gente começa a ir lá pelo interior do sertão, que uma vez tinha uma outra visão, que diziam assim que o povo de tal região é um povo que não trabalha. Depois que eu fui conhecer, eu fui num congresso e resolvi passar um dia viajando pelo interior do sertão lá. É doloroso, não tem como, não produz nada lá, não tem água, está tudo seco, não tem nada. E aí o que se percebe? Que se entrar uma política pública direcionada, funciona. Por exemplo, nós passamos por uma propriedade onde tinha o desvio da água do Rio São Francisco, que era canalizado, tinha propriedades verdes, produzindo, lotes verdes produzindo. Mas aí, o que acontece? Teve pessoas que ganharam aquilo, ganharam a canalização e não mantiveram o que é ônus e bônus. Tu recebe, mas tu tem que produzir tal coisa, você tem que fazer a manutenção. E se você recebe e não dá a tua parte, que é aquela questão endêmica, né? Eu só quero receber, aí tu vai ficar sem mesmo. E aí eles ficam esperando para aquele salário família, para aquelas migalhas do governo, né? Mas, assim, não dá, não tem, e não tem como produzir. É só seca. Você anda quilômetros, quilômetros, quilômetros e quilômetros e não vê um verde. E aí você vê aquelas casinhas no meio do nada, que eu não sei com o que eles vivem, né? Então, você imagina uma situação de uma pessoa que passa naquela, né? O orçamento público, né, volta, né, a questão de novo, né, nós temos uma desigualdade muito grande e também essa desigualdade no nosso país, ela é uma questão cultural, porque nós somos de grandes extensões de terra e nós somos de origem europeia, que aí nós temos uma outra cultura, assim, de grandes extensões e de ficar meio acomodado, meio que esperando. Então, isso é complicado. Então, e aí forma essa desigualdade social. Aí, se nós pegarmos os 48 países mais pobres do mundo, os 48 países mais pobres do mundo, todos eles são de origem, são descendentes de países europeus. Todos. Aí o que acontece? Eles querem a independência, mas eles não têm condições de subsistência. E aí fica aquela superpopulação. E, aí, além de tudo, são os países mais populosos. Aqui, deixa eu ver se eu tinha até visto agora de tarde. Tem aqui, tem um país, a Etiópia, por exemplo, tem 1.127.000 quilômetros quadrados e tem 69,43 habitantes por quilômetro. É muita gente, não tem como produzir, é muita gente. E assim vai indo, tem todas as dimensões aqui. Então, são pessoas que dependem exclusivamente do governo. E tem governos que acham muito interessante isso aqui, esses 48 países, sendo pobres, que eles se mantêm no poder, eles perpetuam o poder, porque eles têm uma fonte de renda, né? Então, isso é muito interessante. Então, isso gera uma bola de neve. A perpetuidade da pobreza, principalmente nesses 48 países, né? E, inclusive, nós somos um país descendente de europeus. Então, por isso que nós temos essa cultura dessa extensão, né, grande,
e de uma migração forte num local, menos no outro, né? Então, é uma questão cultural. Então, as políticas públicas precisam de prestação de serviços públicos, de tomada de decisões fortes, né? Com questões de transparência, e na sua implementação. Preciso muita transparência na sua implementação, porque dentro dessa implementação aqui acontecem muitas coisas que eu não gostaria de falar, mas elas acontecem, tá? Como eu falei antes, eu desafio qualquer um de vocês a me dizer qual, em 4 anos, sai de um Fusquinha zero, caindo os pedaços, para uma Mercedes ou por uma fazenda, por alguma coisa. Eu tenho aqui na minha cidade, exemplo. Uma pessoa que tinha um Fusquinha zero, com 4 anos no poder, tem fazenda, tá? 4 anos de poder político, tá? Tem uma fazenda. Então, assim, se vocês conhecem alguma pessoa que, não estando no setor político, tenha conseguido fazer isso, me indiquem que eu preciso ter umas aulas com ele, porque eu não sei como é que a gente faz isso, triplicar, ou quadruplicar, ou crescer o patrimônio 3, 4, 5 mil % em 4 anos, tá? Então, eu preciso ter essa conversa com essas pessoas. Então, nós temos políticas que tem que ter os seus planejamentos de implantação, seus controles, a sociedade, ela tem que ser segmentada e tem que ter um impacto de distribuição nesses recursos. Quando ela vai fazer a distribuição desses recursos, eles precisam ter um impacto, eles precisam dar algum retorno. Então, algum exemplo dessa política pública de impacto do retorno é o caso da Previdência Social. Todos nós contribuímos para a Previdência Social, direta ou indiretamente, quer nós queiramos, quer ou não. Ninguém assina uma carteira de trabalho sem ter o desconto do INSS. Ninguém faz uma prestação de serviço autônomo, presta uma nota de prestação de serviço autônomo se não tem desconto de INSS. Então, todos nós contribuímos com isso, mas ele deveria ser distribuído de forma adequada. E aqui mesmo se vê grandes desvios, pessoas que hoje até mais difícil, mas se aposentavam assim com um horror de dinheiro, passavam a vida toda contribuindo com migalhas e chegavam nos 3, 4 últimos anos, contribuíam com um salário altíssimo e se aposentavam com salários muito bons, mas bons mesmo. Imagina assim, hoje a pessoa aposentada com 25, 30 mil reais. Isso não existe mais no INSS. O máximo é 5 mil, se eu não me engano, tá? Não existe mais. Então, por isso era para ser um exemplo de política pública que fazia a equidade, onde todos contribuíssem da mesma forma, mas que no final todos também deveriam ter o mesmo rendimento. Você contribuiu a vida toda sobre um salário mínimo, tu vai receber sobre um salário mínimo. Agora, você contribuiu a vida toda sobre 10 salários mínimos, tu vai receber sobre 10 salários mínimos. Mas não é assim, tá? Então, aqui a parte da contabilidade na administração pública é um setor muito importante, né? Que é aquela que auxilia toda aquela parte do slide anterior que eu mostrei, a parte do planejamento, porque é da contabilidade e na administração pública que sai todas as definições, todos os detalhes para que seja possível que a administração pública possa aplicar as suas verbas. Então, este é um dos setores, né? Se alguém gostaria de se especializar na contabilidade e administração pública, falta profissionais nessa área para trabalhar exclusivamente nisso aí, principalmente na questão de administração pública, gestão pública e planejamento público. Falta muita gente para isso. Tá? Opa!
Políticas públicas. O vídeo eu já passei para vocês. E atividades que eu tenho para vocês neste momento. Eu gostaria que vocês citassem para mim agora, baseado naquele vídeo, qual é a solução que vocês dariam baseado naquele vídeo que a repórter falou ali, né? Como sair deste novo normal? Qual é a ideia de vocês, né? Como trabalhar essas causas? Como sair dessas causas? Como sair? Não adianta a gente ficar rodando ali no mesmo problema, porque nós não vamos ter condições, tá? Então, como sair deste problema? Ok? Estou com a Diele e a Samanta aqui. Diele e Samanta, vamos lá. Boa noite, professora. Eu cheguei atrasada, eu não vi a parte do vídeo. Não viu a parte do vídeo? Não, E a Samanta? cheguei às 8 horas. Samanta, viu a parte do vídeo? Oi, prof, eu também não vi. Gostaria que eu passasse ele para você ver de novo, ou para vocês verem? Pode ser? Então tá, eu vou parar de compartilhar aqui. Tá? Deixa eu só copiar o link aqui para mim. O que vocês não estavam vindo na aula hoje? O que aconteceu? Fim de mês, né, professora? Tem que fechar a folha, meio corrido, RH. Tá. Isso Então, que eu ia dizer, fim de mês também financeiro é complicado, tem que entregar os fechamentos para contabilidade. Tá. Deixa eu só... tá aqui. Deixa eu só achar aqui a tela para vocês agora. Ok. Eu só gostaria que vocês me dissessem se vão estar ouvindo ou não, tá? Daí vocês me digam. Então, acho que a gente tem aí uma discussão. Estamos ouvindo. Para mim, é a raiz dessa crise sistêmica que a gente vive, que é a desigualdade no acesso aos recursos, né? Então, a partição dos recursos na escala global, na escala dos países, depois na escala dos diferentes grupos sociais, eu acho que está na raiz desse problema, desigualdade. Então, quando a gente olha essa crise sistêmica, e aí eu tenho uma certa preocupação quando eu ouço as pessoas também falarem do novo normal, porque eu vejo muito o novo normal sendo discutido em como nós nos adaptamos a essa crise. Mas eu não vejo o novo normal sendo discutido como é que a gente sai dessa crise sistêmica e resolve o problema da desigualdade, da falta de acesso aos recursos, né? Da distribuição também desigual dos impactos ambientais. Então, eu gostaria muito de ver essa discussão sobre o novo normal ancorada fortemente na discussão também dos direitos fundamentais. Porque aonde você tem desequilíbrio ambiental, aonde você tem degradação, em geral, isso vem muito associado também a um ataque aos direitos humanos, né? A esses direitos fundamentais de qualidade de vida que a gente está discutindo aqui. Então, me parece que a gente precisa aproveitar, se é a questão de aproveitar a crise, é o que eu falo, é para virar a chave, não para discutir como é que a gente vai se acomodar a uma situação que está aí, mas como é que a gente trabalha as causas dessa pandemia. Por que essa pandemia, né, teve um impacto tão grande dentro das comunidades? Elas já estavam desamparadas, elas já estavam desassistidas, né? Então, se a gente fala de escancarou as desigualdades já estavam super escancaradas, né? Então, eu acho que é muito importante a gente traçar esse novo normal na busca de soluções e não na busca de adaptações. Então, essa é a preocupação, eu acho que eu tenho. E a mudança do clima que você citou, ela é, para mim, um exemplo emblemático, né? Quando a gente fala de justiça climática, justiça ambiental e mudança do clima, ela tem aí dois aspectos muito claros, né? Um que a gente chama da justiça ou da equidade nessa geração. Ou seja, hoje a gente percebe que os impactos da mudança climática estão sobre aqueles que menos contribuíram para a mudança do clima.
Então, a grande parte das emissões dos gases de efeito estufa vem da parcela mais rica da população. 6 países emissores correspondem quase 70% das emissões globais. Mas os impactos estão concentrados nos países menos desenvolvidos e nas partes mais vulneráveis da população. E, por outro lado, a mudança do clima tem um componente muito forte de desigualdade entre gerações. Por quê? Porque a geração passada, a geração atual, compromete muito fortemente a qualidade dos recursos, o acesso aos recursos, né, e a qualidade de vida das futuras gerações. Então, quanto mais tempo a gente demora para lidar com a questão do clima, mais caro vai ficar, mais difícil essa janela se fecha, né, e maior vai ser os impactos. Pronto. Vamos lá. Qual era a pergunta, prof, daí? O que vocês acharam do vídeo? Aí, vamos lá, comenta. O que vocês acharam aí? Eu achei uma verdade o que ela falou. A desigualdade, eu acho que me chamou mais atenção, e a gente até comentava no serviço esses tempos, como a gente trabalha no financeiro, envolve esse fluxo de dinheiro, a gente estava falando, para a gente, se precisar ficar em casa, não que a gente tenha mais do que os outros, mas é cômodo. Eu tenho a minha televisão, eu tenho a geladeira, né, com alimento, e aqueles que trabalham durante o dia para comprar, para fazer a feira à noite. E não que essa desigualdade não existisse, ela existia, mas agora ficou mais nítido, né? E talvez chamou mais atenção. E como ajudar essa população, sendo que o governo libera um auxílio, e quem nem precisava do auxílio se cadastrou para o auxílio, não pensando no seu colega. Então, uma falta de empatia, né? Pelo seu próximo. Se precisava, não sei, era para guardar, não sei, mas eu já ouvi relatos de pessoas contando, eu consegui de tal forma, ou eu consegui de outra, enfim. E quem precisa acabou diminuindo o valor. Eu nem sei quanto que tá agora, mas acho que é R$300. Parece que ao princípio era 300, não sei se está sendo 300, ou se... Não sei exatamente, eu não acompanhei mais isso. Eu também não vi, mas assim, a cesta básica aumentou muito, arroz, feijão. Então, o pai de família vai dar conta numa casa com filhos em casa, porque às vezes não tem nem internet para colocar os filhos para estudar, colégio fechado. É complicado, né, professora? Esse outro lado da realidade é bem, bem difícil. Diele. Que nem a Samantha falou, né, professora? Com essa pandemia ficou mais nítido a diferença entre a classe baixa e a classe alta, né? A gente vê muita diferença. Hoje, para o mais rico é fácil ficar em casa, tem todas as comodidades, né? Uma família pobre que depende de cesta básica, depende da alimentação na creche, tudo é mais difícil, né? Buscar umas soluções para mudanças nessas nossas rotinas. Hoje a gente não tem a liberdade de sair, né? Então tem que se adaptar a essas mudanças, né? Devido à pandemia. Mas assim, tá. Concordo contigo, concordo com vocês, mas essas mudanças a desigualdade, ela sempre existiu, tá? Sempre existiu. Ela ficou mais saliente agora. Será que não seria porque a gente passou a observar mais isso? Acho que sim, professora. Será? A gente passou a observar, né? É que talvez com o momento, talvez a gente comece a pensar mais assim, eu tô bem, mas e o outro, como é que tá? Então, às vezes, chamar atenção para umas coisas que você passava do lado e nem via, nem dava tanta atenção, né? Mas aí também, daí eu pergunto assim, tá? A gente fala, concordo com vocês, assim, a gente está em casa, a gente está tendo aula, como vocês, né? Chegou atrasado, mas conseguiu chegar na aula.
tem trabalho, né? Graças a Deus, também se vê uma outra questão que a gente nunca viu tanto, pessoas agradecendo o trabalho, que antes a gente as pessoas não tinham, graças a Deus tem o trabalho, né? Que antes a gente não via as pessoas dizendo isso, né? E essa questão que as pessoas não têm. Mas, assim, ó, eu vou expressar essa é a minha percepção. Muita gente sempre foi assim, e eles têm uma visão míope. Eles nunca tiveram essa preocupação, assim, de que vocês têm, de acordar cedo, de quando vocês viajavam para ir à aula. Assim, eles achavam um absurdo isso, de quando a gente trabalha o mês inteiro para ganhar um salário mínimo, que eu me lembro uma vez uma pessoa disse para mim assim, mas se eu tiver que trabalhar o mês inteiro para ganhar um salário mínimo, eu fico em casa sem fazer nada. Mas daí eu perguntei assim, mas gente, você tem um salário mínimo no final do mês, no seu bolso, ou na sua disposição para comprar alguns itens, ou não ter nada, não é uma diferença? Mas eu não vou trabalhar o mês inteiro, eu fico em casa tomando chimarrão. Não vou trabalhar o mês inteiro, fico tomando chimarrão e fumando meu cigarrinho. E aí não é uma mente míope essa? É que tem pessoas e pessoas, né, prof? Não dá de julgar toda a classe, né? Mas a senhora tá certa. Quem trabalha no RH, acho que a Jelly vai saber falar melhor. Mas convive com muitas situações, assim, de que a pessoa se preocupa em como você vai trabalhar, como que você vai sustentar a tua família, mas o colaborador às vezes não tá nem aí. Tipo, vou ficar em casa mesmo, não tô me importando se eu vou receber menos. E a gente não começa de cima, né, prof? A gente começa de baixo. Então, assim, as coisas não acontecem do dia para a noite, não cai na tua porta, assim, um serviço bom, né? Então, você tem que batalhar por alguma coisa. Talvez falte um pouco de determinação, concordo, né? Mas também tem aqueles que nem recebem a oportunidade. Sim. E aí também tem uma questão, assim, eu até acho, assim, eu ainda tenho esperança que eu tenho um sonho de pegar toda essa população um dia e talvez você conseguisse botar na cabeça deles que é muito importante você trabalhar, que seja qual for o trabalho, que você tem que começar de algum lugar a trabalhar, sabe? Assim, por exemplo, dar um incentivo para eles trabalharem, mas eu não sei, eu tenho a impressão ainda que tem muita coisa assim que se espera muito pela migalha, sabe? E essa migalha te satisfaz. E aí vira uma bola de neve, né? Que você se acostuma com aquilo, tá bom mesmo, né? E é cômodo, né? Eu consigo comer. Aí, se eu ficar sem a população, aparece uma Samanta, uma Diele, que ficaram com pena, compra um pãozinho, compra um leite. Me parece que é um pouco isso, sabe? Eu acho que, eu já até falei isso que a professora falou. Às vezes a pessoa fica tanto na zona de conforto porque quem está em roda da sociedade diz assim, coitado, tem tantos filhos, mas eu tenho, não vai me fazer falta, eu vou dar lá uma caixa de leite, eu vou comprar lá no mercado, vou dar uma cesta básica. E aí vai deixando a pessoa meio que baseada, assim, tipo, acomodada. Acomodada, exatamente, né? Então, assim, eu vejo que existe isso, existe, com certeza, e existe pessoas que não têm, a cabeça não ajuda, sabe? Mas existe outros que é um pouco difícil, né? Aí, por exemplo, as pessoas dizem assim, nossa, mas você trabalha a semana inteira, e quando é que você tem folga? No sábado você não tira folga? Eu disse, não, no sábado eu continuo, às vezes tenho aula, no sábado eu cuido da minha casa, no sábado eu cuido de mim, se for o caso, no domingo eu preparo aula. Tá, mas e folga? Sabe? Umas coisas... Ou você viaja quando ia para Lages, toda noite dá uma, você vai toda noite para Lages, que loucura! Isso é, né? Imagina. Então, não sei, sabe?
Eu comecei a trabalhar com 14 anos, sabe, professora? Eu trabalho desde os 16 até agora eu tenho 27 na mesma empresa. Então, Nossa. assim, eu entrei como menor aprendiz e fui ficando. Foi ficando. Então, assim, não é fácil. Em algum momento você tem que trabalhar durante o dia, estudar à noite. Para quem faz faculdade durante a noite, ou você às vezes estuda para uma semana de prova, no final de TCC, um trabalho, final de semana tem a casa, aí no domingo já tem um trabalho que tem que fazer para entregar durante a semana. Então, assim, todo mundo queria ter mais lazer, todo mundo queria passear mais. Claro. Você tem que se sacrificar. Exatamente. Não tem outro jeito. Mas aí, assim, claro, tem a desigualdade, tem essa questão que é cultural, como eu disse, ali quando eu estava falando para vocês que todos os países, 48 países, né, que são mais pobres do mundo, eles são oriundos de países europeus que têm essa cultura de grandes extensões, essas coisas todas, né? Ou forma um aglomerado aqui e depois, não, eu quero, né, ficar mais espalhado. Então, não sei, sabe? Então, essas são as questões, né? Mas, assim, eu vejo uma questão também muito importante que preciso ver no país também, que não tem como sustentar um orçamento público da forma como está sendo feito, né? Porque é como não sei se foi a Samantha Adielli que falou, muita gente pegou auxílio o ano passado de pessoas que nunca fizeram nada na vida, nunca trabalharam, foram pessoas que nunca trabalharam na vida, que eram donas de casa, mas que nunca saíram para trabalhar por opção e receberam auxílio. Né? Outras pessoas, porque não tinham carteira assinada, que eram autônomos, que trabalhavam como autônomos, mas, né? E aí receberam auxílio, mas trabalhavam como autônomos. E receberam auxílio, não eram desempregados, e as pessoas continuaram trabalhando igual. E daí essas pessoas que realmente estariam precisando, não receberam. Eu fiz uma declaração de imposto de renda esses dias, que uma criança de 4 anos estava desempregada e recebeu auxílio. 4 anos. Mãe Parece e filho. piada, né, professora? Não é piada, mas eu estou falando, eu tenho imposto de renda, fiz imposto de renda, mãe e filho. Aí recebi 1.200 por mês. E a mulher não parou de fazer o trabalho dela. Ela tinha uma atividade, era prestadora de serviço, e o filho de 4 anos, os dois receberam. E ela nunca parou de receber a atividade dela. E agora está preocupada, porque tem que devolver o dinheiro. Mas olha bem, a criança de 4 anos desempregada, né? Eu disse para ela, mas nem sabia que ele trabalhava. Eu disse assim, vou te denunciar. Eu disse para ela, eu vou te denunciar para o Conselho Tutelar. Nem sabia que teu filho trabalhava. Ela me olhou assim, né? Ela disse, mas você tem que dar um jeito aí para mim não ter que devolver esse dinheiro. Eu digo, mas eu vou fazer a declaração, como tem que ser feito, conforme manda a lei. Eu não tenho problema. Então, é complicado, né? Então, essas pessoas... Aí, para uma pessoa que recebeu R$600, que realmente ficou desempregada, que poderia ter recebido 600, com certeza alguém deixou de receber quando uma pessoa dessa recebeu. Então, tu imagina isso. A gente sabia que o Brasil tinha em torno de 12 milhões de desempregados, né? E com a pandemia virou em 67 milhões? Não, né? Não pode. Meninas? Se vocês não tiverem mais nada para acrescentar, a aula de hoje eu terminei, porque como não tinha ninguém no começo, eu fui gravando, né? Daí não teve comentários, não teve nada. A aula fica disponível, a gravação fica disponível aí para vocês também, tá? Mas depois eu tento amanhã
ou enfim, até quarta eu tento assistir o início da aula daí, prof. Uhum. Eu tenho daí todo o início dela, né? A aula tá toda ali gravada. Então, quando eu comecei, como não tinha ninguém interagindo, a aula fluiu rapidamente, né? Então tá gravada aí para vocês. Uhum. Mas se vocês querem comentar alguma coisa da hora que vocês viram, podem comentar, fiquem à vontade. A gente está aqui para discutir até às 10 horas. Não, é só uma coisa que eu percebi que a senhora falou ali dos países que às vezes a gente fala, né? Ah, lá para cima são pessoal não trabalha e tal, né? Mas aí a senhora também mostrou uma outra realidade de que também não tem muita condição de trabalho, não tem muita oportunidade de trabalho, né? Aí fica diferente, né? Uhum. Aí quando, assim, aí eu fui no Nordeste, tá? Eu fui num congresso em Aracaju e no sábado tinha um passeio para a gente ir, né? Eu só voltava no domingo mesmo. Na verdade, eu queria ir para a praia, mas aí disseram assim: tem um passeio para ir conhecer o Rio São Francisco. Eu disse, lá, não sei aonde que era, lá que eles falaram e tal, e tinha aquelas canalização. Eu disse, bom, mas eu vou conhecer. Daí, ele disse assim, 3 horas para o interior do sertão. Gente, eu mudei completamente a minha visão do que era o Nordeste, o interior do Nordeste. Você anda assim, quilômetros e quilômetros e quilômetros, você só vê capim, só seco, é tipo uma areia. E aí eu chamo assim como se fosse babosa, que sabe aqueles pés de babosa, aquelas coisas, umas vaquinhas lá andando lá pelo meio, assim, e come aquilo lá, sabe? As pessoas sentadas naquela casinha ali do nada, meio que daquilo que vocês veem na televisão mesmo, né? E eu olhava para aquilo lá e eu dizia, gente, que perspectiva essas pessoas será que têm da vida? Você olha para aquilo lá, um céu azul, 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 assim, né? Eu olhava para aquilo lá, nós andando de carro com ar-condicionado, tudo, né? Aí lá pelas tantas a gente tinha vontade de parar um pouquinho para ir no banheiro, literalmente, mas não tinha, né? A gente parou num local, só paramos e olhamos porque ninguém quis, não tinha condições. Era um local que diz que vendia lanche, mas, gente, pelo amor de Deus, subhumano, sabe? Então, não tinha condições. E eu mudei a minha visão. E aí, quando a gente foi andando, foi chegando mais próximo do Rio São Francisco, daí tinha aquelas tubulações enormes, aquela canalização. E aí diz que o governo doou lotes para as pessoas, para alguns produtores que tivessem interesse de produzir hortifruti, enfim, o que quisesse. E canalizou a água para eles e deu a primeira plantação, plantou, primeiro deu pronto ali. E agora vocês têm que colher, vender, enfim, produzir e manter isso dali. Mas diz que não durou 2 anos. Aí eles venderam para outros e foram embora, né? E aí quem comprou, uns compraram e outros ficou ali. Daí tá aquele negócio lá que não produz nada e eles estão ali. Então, assim, falta também um discernimento para alguém, porque não basta você, como a gente diz, dar o peixe, aquela coisa bem que dizia lá no Antigo Testamento, aquelas coisas. Não basta você dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Porque eles deram ali, mas não ensinaram eles a fazer. Então, eu acredito assim que o que tinha que ser feito, nós proporcionamos, damos a água para eles, proporcionamos que a água chegue até lá. A gente plantou cenoura, beterraba, alface, sei lá o que era lá, cana, enfim, manga, tinha de tudo lá, né? Era tudo por lote. Mas aí você precisava de uma continuidade, de um planejamento, de alguém com discernimento para controlar essas pessoas, para ensinar elas, na verdade. Porque tu imagina, a pessoa nasceu e se criou ali, eles não conhecem nada, eles não sabem nada. Eles não sabem o que fazer com aquilo também, né? Então não adianta você dar o peixe, como a gente diz, tem que dar o peixe, você tem que ensinar ele a pescar. Então, isso que eu vejo também. O governo foi lá e jogou lá. Mas aí eu dei, né? Vai para a mídia, né? Aquela coisa, campanha, vou para a mídia.
eu dei isso, mas você ensinou eles a fazerem alguma coisa? Você ensinou eles a produzir uma geleia, né, ou alguma coisa assim, então eu vou levar para um distribuidor, uma vez por semana, a gente passa aqui, recolhe, leva e vende, traz o dinheiro para vocês. Alguma coisa, não tem isso. O que você ia falar, Samantha? Uma consultoria, né, professora? É, uma consultoria, uma coisa tipo Sebrae, alguma coisa para dar continuidade, porque não adianta você, eu vou lá e encho uma geladeira ou dou 10 quilos de peixe para a pessoa uma vez por mês. Tá, e daí? Não resolve, né? Então, eu mudei a minha ideia em relação... Quando a gente diz assim, eles não querem trabalhar, mas aí tem que ver, eles também não sabem, né? Imagina uma criança que nasce ali num local, se cria, e ela viu aquilo, o mundo é aquilo para ela, o normal é aquilo lá. Já para quem vai de fora e vê aquilo lá, você fica apavorado. Como é que uma pessoa pode viver naquilo? Aí ela deve dizer a mesma coisa para nós. Como é que vocês conseguem acordar de madrugada, trabalhar o dia inteiro, estudar de noite, voltar para casa, no outro dia trabalhar de novo, no final de semana estudar, trabalhar, limpar a casa, cuidar e voltar a trabalhar? Para nós, o normal é isso, mas para eles o normal é aquilo, ficar esperando cair uma gota d'água do céu, né? E alguém precisa estar ali acompanhando eles. Tá, meninas? Então tá, prof. Eu estou por vocês. Todo o conteúdo, então, o seminário de amanhã, vocês já se acertaram para o seminário de amanhã? A gente já tem um tema, professor. Qual é o tema de você? O nosso é fase das despesas orçamentárias, se não me engano. Ah, tá. Que estavam sendo discutidos hoje de manhã lá no grupo, era isso? Era esse. Mas discutido não, prof. Discutido não. Não, estavam... 2 grupos escolheram o mesmo tema. Isso, o nosso e o Maico também tinha escolhido. Eu acho que enquanto os dois estavam digitando a mensagem, só que um acabou mandando primeiro que o outro. Mas aí eu digo, não, eu não vou entrar no mérito, né? Escolham vocês. Tá certo. Nem meu poder, deixa ali. Mas tudo se acertou. No final, tudo se acertou. Claro, no final tudo dá certo. Tá, então, meninas. Então, se tá tudo tranquilo para vocês, a Diele não tem nada para falar, eu deixo vocês irem jantar, fazerem um seminário da manhã, então. Ou quer falar, Diele? Samantha? Não, tá tranquilo, professora. Agora vamos fazer o trabalho para amanhã. Aí eu já libero a aula para vocês, a gravação daí, tá? Ok. Tá bom, meninas? Obrigado de virem aí, estarem aí comigo. Samantha, quer falar? Não, professora, eu ia dizer boa noite, mas pode terminar de falar. Não, só vi que você abriu, achei que você queria falar. Pode falar. Não tem mais nada hoje. Não mais nada? Então, boa noite para vocês. Até amanhã, nosso seminário, tá? Boa noite, Samantha. Boa noite, Diele. Boa noite. E façam as atividades aí que eu propus no comecinho da gravação da aula, tá? Tá. Boa noite. Tchau, Boa noite. tchau. Tchau.